Bonjour! Hoje nós vamos falar então sobre o Sol em Touro. O que representa o Sol, né? Então lembra, a nossa individualidade, com o que você se identifica, com o que você não identifica. O caminho solar ele é um caminho de individualização, né? Você realmente compreender quem você é, né? Além dos sistemas, além dos grupos, além da sua família, além da esfera social, nós somos, né? Digamos a união de todos esses pontos e é difícil a gente assim, se descolar disso. Mas quanto mais você tiver dentro do seu caminho solar, mais você entende a tua verdadeira vontade, né? Quem você realmente é em essência. E às vezes nos amadurecimentos dos picos do sol, a gente vai entendendo que, poxa, às vezes eu tô dentro de uma jornada que não é bem o que eu gostaria ou quem realmente eu sou, né? E a gente tem marcos, inclusive, de movimento de desenvolvimento solares, tá? E a gente vai claramente percebendo essa questão, né, de quem eu sou, onde estou, para onde vou, né? E quando você sabe então onde está o seu sol, aí você já tem esse caminho, pelo menos um caminho das pedras aí sendo desenhado, tá? Para você compreender dessa dinâmica da nossa linguagem aqui, que é o astrologuês, tá bom? Então, o Sol em Touro. O Touro é um signo fixo de terra, é o mais fixo dos fixos, né? Então, a gente adora ler esses clichêzinhos, né? Ai, taurino morre de fome, tem sempre com fome, né? Taurino gosta das coisas boas da vida. Quem não gosta, aliás, né? Taurino gosta de conforto, o taurino é preguiçoso, ou o taurino que mais? Muito protetor, né? Os clichês, eles existem porque tem um fundinho de verdade, tá? Só que assim, tudo depende do mapa, tá bom? E lembra que signo não é gente, tá? Então, você só tem o Sol em Touro, mas e aí? Onde é que tá Vênus que comanda este pontinho do seu Sol, né? O que é interessante aqui? Então, sim, às vezes dentro desse caminhar do desenvolvimento, né? Da própria identidade, a pessoa ela preza muito por segurança, né? Principalmente por conforto material, tá tudo certo, tá? Tem que buscar mesmo se isso é algo muito importante para ela, tá? A gente tem aqui sim essa questão da proteção, né? De se sentir confortável dentro de um cenário, porque aí vai depender de onde está esse sol, tá? Buscando também a questão da concretização, assim, de você sedimentar algo, né? Então, às vezes, são pessoas que são muito focadas no trabalho. Tá? Então, como é um signo fixo, o que acontece? A dinâmica da mudança, ela pode ser um pouco mais desafiadora. É aquela velha história, a gente não muda time que está ganhando, né? Mas vale um passarinho na mão do que dois voando, tá? Mas não quer dizer que não tem essa capacidade de se moldar ou de mudar. Claro que tem, tá? Só que pode ser um pouquinho mais resistente às mudanças. Por quê? Porque precisa primeiro testar. Opa, peraí, será que é isso mesmo? Será que tá seguro mesmo? Será que eu vou, né? Engajo nessa, não engajo, né? Às vezes pode ter uma relação, dependendo aí da posição de Vênus, uma relação muito forte com a figura paterna, de proteção, né? Ou às vezes essa questão estrutural, ela vem como algo muito grande, por exemplo, se vem isso aí dentro de, sei lá, de casa 4 família, né? Às vezes a pessoa, ela nasce dentro de uma estrutura e isso é muito importante para ela, né? Fala-se muito de câncer com a questão familiar, mas, poxa, touro também, sabe? Touro pode ser bem conectado, touro tem muito a ver com sentidos, né? Então, aquela conexão de, poxa, eu preciso tocar, né? A minha irmã é taurina, né? E é assim, mamãe me abraça, mamãe me dá um beijo, mamãe vem aqui comigo, né? Fica juntinho, coladinho, né? Aí eu até brinco, meu Deus, quando eu começar a namorar, vai ser aquela que vai estar sempre querendo dormir de conchinha, né? Bom, as brincadeiras à parte, né? Então a gente tem um Sol em Touro, tá? Mas a gente tem divergências aí quanto à regência. Tudo que está em Touro, tá? Então, independente de qual ponto que você tem em Touro, tudo você vai ter que correlacionar com a posição de Vênus. E qual é a questão aqui? Nunca vai acontecer de você ter um Sol em Touro e, por exemplo, uma Vênus lá em Aquário, tá? Porque Vênus, assim como Mercúrio, é um planeta interno. Interno a gente tem o Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, né? Então ele está dentro dessa órbita, ele tem um passo muito parecido com o passo do Sol. Só que, claro, a gente tem retrogradações, né? Então dá uma nuance de um pouquinho de diferença, né, dentro do passo, tá? Então, Vênus nunca vai estar a mais de 2 signos de distância, tá? Então, como eu falei, você nunca vai ter um Sol em Touro e uma Vênus lá em Aquário Capricórnio, tá? Ela vai estar no máximo em Peixes ou no máximo em Câncer, tá? Mas o mais comum realmente vai ser ou ela está em Gêmeos ou o planeta Vênus está em Áries aí, tá? E aí, como que a gente vê, né? Então, a gente tem, vamos pensar ali, primeiro a gente tem um Sol super estruturado, né, na questão taurina, e a gente tem Vênus em Touro mesmo, tá? Então, imagina uma Vênus em Touro, Sol em Touro. Poxa, a gente tem todo o foco nessa área taurina do seu mapa, tá? De desenvolvimento. Então, por exemplo, imagina que isso aqui pega uma casa 2, tá?
Pode ser uma pessoa muito preocupada, né? Preocupada num sentido de ruim, tá? Mas assim, preocupada realmente com foco, desenvolvimento financeiro. Poxa, às vezes pode ser uma excelente pessoa na gestão financeira, se isso aí está muito bem aspectado, tá? Às vezes, se essa pessoa ela tem, por exemplo, isso na carreira, pode ser pessoas que vão para carreiras que têm essa relação, né? Mais sólida, mais estruturada, né? As pessoas que têm um foco e uma dinâmica muito grande na concretização e na consolidação da sua carreira tem um grande potencial, tá? Pode ter um pouquinho de dificuldade dentro da questão de maleabilidade, né? Então, por exemplo, se isso aqui pega uma casa, digamos, de relacionamento, às vezes busca muito essa questão da proteção, é uma pessoa muito protetora, o que é ótimo, mas a gente tem que cuidar, porque pode não ter tanta maleabilidade, às vezes tem que ser daquela maneira, e se sai, às vezes, daquele espectro de controle, a pessoa se sente muito insegura, né? Bom, depois a gente tem também, então, o Sol em Touro, vamos lá, e uma Vênus em Áries, tá? Aí já muda a dinâmica, porque a gente tem o Sol em Touro, mas a regência tá lá no primeiro signo do zodíaco, que é um signo cardinal. Então, aqui esse estereótipo taurino, ele pode cair um pouquinho por terra, tá? Pode ser uma pessoa assim com uma dinâmica de ação, corajosa. Aqui pode ser interessante, por exemplo, se pega áreas financeiras. Aquela pessoa ela pode ser um investidor que sabe correr o risco calculado das coisas e concretizar muita coisa, tá? Claro que a gente tem que lembrar que essa Vênus aqui está numa debilidade e dependendo da posição de Marte aí a gente tem que cuidar para a gente não ter a questão muito impulsiva e esquecer que a estrutura, que a segurança ela é importante. Mas pode ter uma tendência, por exemplo, conservadora, né? Mais estrutural de Touro, mas sim com aquela dinâmica que de vez em quando arrisca, de vez em quando aquela coragem, né? De fazer algo diferente, de ser pioneiro, mas trazendo muito essa questão da estruturação. Depois a gente tem também, digamos, essa Vênus lá em Peixes, tá? Peixes, a gente tem essa correlação de signo mutável. Perceba que aqui são dois signos receptíveis, né? Receptíveis. Então tem essa questão de adaptabilidade. Aqui já muda um pouquinho a nuance. Pode ser muito sensível, muito criativo, tá? Por exemplo, nessa questão aqui se pega áreas de relacionamento, né? Poxa, pode ser aquela pessoa realmente quando ela se relaciona, ela se dedica ao outro e se muito bem aspectado pode ter relações muito legais, muito bacanas de proteção, de carinho, né? Tudo depende da conexão do mapa, tá? Pode ser uma pessoa também muito criativa, às vezes, dependendo, se pega a questão de trabalho, né? Às vezes tem algum tipo de trabalho muito específico, mas que usa a questão da imaginação para colocar em prática, para estruturar a coisa, né? Se você tem, às vezes, essa pessoa, por exemplo, num time, ela pode ser aquela pessoa que consegue pegar as ideias que estão meio que soltas ali, opa, peraí, deixa eu dar forma para isso, deixa eu realmente entender como que aquilo ali vai ser estruturado para funcionar, né? A gente tem também, então, o Sol em Touro, aí com Vênus em Gêmeos, né? A gente vê isso muito no showbiz, né? Então, quando a gente procura lá, se você é estudante de astrologia, faça essas pesquisas, porque é muito legal. A gente vê realmente que a astrologia é um reloginho, tá? Por quê? Porque aqui tem essa questão taurina, né, da estrutura, Vênus, né, ligado à beleza, estética também, mas a gente tem uma questão geminiana, então a questão da comunicação, da informação, da tecnologia, às vezes a pessoa que trabalha muito bem com as palavras, né, tem a questão estrutural, tem um raciocínio, às vezes rápido, né, mas consegue estruturar as coisas, né, e levar isso. Poxa, se isso aí tiver, por exemplo, uma área de carreira, né, às vezes traz essa pessoa com grande habilidade de usar a informação, né, a favor, tá? E depois a gente tem também, então, Touro conectado a Câncer, tá? Câncer já é também um signo cardinal, né? Só que ele é de água. Então, lá Áries era cardinal de fogo, né? Então, expansivo, né? Abre, né, caminhos. Aqui também tem uma questão, só que ela é mais emocional, porque Câncer está ligado à Lua, tá? Lembra que a Lua é o signo, desculpa, é o ponto, é o astro que se move mais rápido pelo zodíaco, tá? Então, é uma dinâmica de ação, né? E às vezes pode trazer um pouquinho de flutuação, tá? Então, por exemplo, aqui pode ser uma questão, às vezes, de uma dinâmica emocional, né? Às vezes a pessoa, ela tem muito essa questão de querer se sentir protegida, às vezes não se sente muito confortável emocionalmente na situação, não se sente segura naquilo, ela pode titubear, né? Aí vai depender de como tá essa lua aí para ver essa correlação, tá? Quando a gente tem isso, às vezes, no ascendente, essa correlação de Vênus, Lua, né, Câncer, às vezes são pessoas que têm esteticamente, né, aquela questão da harmonia venusiana e traz traços de beleza, né, de harmonização, tá? Eu gosto de trazer exemplos práticos também, né, para a gente compreender. Então, hoje a gente não vai ter, claro, todos os signos, porque Vênus não vai estar em todos os signos dentro dessa costura. Mas olha, interessante quando a gente fala, né, ai, taurino é isso, taurino é aquilo, né?
E aí a gente tem 3 pessoas aqui com nuances completamente diferentes, histórias de vidas diferentes, personalidades diferentes, como eu gosto de falar, né? A gente tem o Hitler, a gente tem a Adele e a gente tem a Penélope Cruz. Tá? Então, são todos taurinos com mapas completamente diferentes, tá? Então, quando eu falo que signo não é gente, é isso que eu quero dizer, tá? Pessoas são pessoas, né? E tem seus mapinhas. Então, a gente tem aqui o mapa do Hitler, né? No primeiro ponto, tá? Olha, a gente tem esse Sol a 0 grau de touro, tá? Grau anarético, né? E a gente tem uma Vênus conjunta, ó, partiu com Áries. Opa, com Áries, não, com Marte, que é o regente de Áries, né? Então, a gente tem essa correlação aqui, ó, dentro de uma conjunção, as coisas se mesclam. E a gente tem uma Vênus domiciliada, mas com Marte em debilidade, né? Então, lembra aquela questão do controle, do poder, né? As coisas às vezes têm que ser do jeito da pessoa, né? Aí, claro, de novo, tem todo um contexto de mapa, né? A gente tem o Saturno em debilidade em Leão também, tal, uma quadratura para os signos inteiros, né? Aí a gente tem o mapa da Adele. A Adele, ela também é taurina, mas olha, ela tem Júpiter aqui na conjunção com o Sol, tá? Ela tem aqui, essa Vênus já está bem no início, esse Mercúrio já está bem no início de Gêmeos, tá? Está domiciliado, né? Então, essa conexão com o benéfico, tá? E a gente tem, claro, o Júpiter também, né? Conectado às questões de Vênus, tá? Ó, essa Vênus, ela tá lá em Gêmeos, tá? Então, aqui sim, essa questão da informação, da troca, né? Essa habilidade de trabalhar com as palavras também, né? E aí a gente tem o mapa da Penélope Cruz. Olha que interessante, aqui ela tem um ascendente bem no finalzinho de Áries. Eu não sei se esse mapa, ele tá como confirmado, né? Então, se o horário C realmente for confirmado, ela realmente tem esse ascendente bem no finalzinho de Áries para Touro, né? Mas o que é interessante? Então, a gente tem esse Sol aqui em Touro, tá? E a gente tem essa Vênus, ó, ela tem 2 benéficos lá, super bem posicionados, né? Júpiter está em dignidade em peixes, porque ele rege, ele está num domicílio que a gente chama, e Vênus também está exaltada, né? Então a gente tem uma conexão muito favorável, até porque peixes e touro, tá? Então, em sextil. Isso eu ensino no curso de direcionamentos, a gente entender essa dinâmica de quem que olha para quem, né? Então, além da região eu tenho essas áreas em bons aspectos. Está muito presente ali, nessa questão do Heathrow em Londres, assim, quando você vai para o Rio é muito comum. Nos traços muito harmônicos também. Então, quando a gente tem esses traços, às vezes, no ascendente, né, traz essas questões mais ligadas à harmonia, beleza, tá? E claro, a gente tem também a questão de artes conectado aqui, né, com a questão venusiana, tá? Mas o que eu quero trazer aqui? Então, a gente tem o Sol, que representa a nossa verdadeira identidade, além da nossa vontade, mas além disso também, aí a gente pode até explorar a questão da figura paterna, principalmente para mapas diurnos, tá? Se você for avançado, se você já fez o curso de direcionamento, você entende que você vai ter que olhar também todas as conexões com a área de leão do mapa, porque o Sol em touro é o quê? Toda a área de leão, ela é trabalhada por esse Sol em touro, tá? Então, você faz essa correlação. E perceba que nós temos 3 mapas, 3 pessoas completamente diferentes, histórias de vidas diferentes, personalidades diferentes, né? Porque a gente tem 3 mapas completamente diferentes, por mais que a gente esteja falando de um Sol em touro, tá bom? Com essa regência venusiana, tá? Então, você que é estudante, pega aí pessoas que você conhece, que são taurinas, vai lá e avalia onde que está Vênus, como que você percebe essa nuance, né, aparecendo aí na vida. Tenta buscar fatos e acontecimentos, tá? Dentro dessa dinâmica, porque você consegue fazer uma verificação, tá bom? Até a próxima.